Louvado seja o nome do Senhor. Querida igreja, o que eu quero falar aqui para os irmãos nessa noite não é nada de extraordinário. Pode assentar, aquele que quiser sentar, fique à vontade. O que eu quero falar para a igreja aqui nessa noite não é nada de extraordinário, não é nada de forte, nossa, que coisa forte, não. O que eu quero falar aqui nessa noite é algo que Deus, Ele nos proporciona, só que muitas das vezes as circunstâncias do nosso dia a dia, os desejos, a vontade, nos sufoca e nós paramos de olhar para a proposta de Deus e começamos a enxergar a nossa proposta com Deus. De que maneira? Deus tem algo proposto na minha vida e é muito mais do que eu posso imaginar. Deus tem algo proposto na minha vida e é muito além do que a vida pode me dar. O que Deus tem para a minha vida e para a sua, irmão, não está limitado a esse plano terreno. Não está limitado a 80 anos de vida, 70 anos de vida, quando seja o dia que Deus vai te dar. O que Deus tem para a minha vida é eternidade. Eternidade. Então quero falar hoje sobre eternidade. Agora, você vai entender o que tem a ver eternidade com libertação. Porque se a eternidade não me libertar, eu creio que nada pode me libertar mais. Se o conceito de eternidade não libertar a minha vida, o que vai me libertar? Honra, projeção, promoção, fama, nome, grandeza, riqueza, vida material próspera, dinheiro? Irmão, se a vida eterna que Jesus conquistou na cruz, para mim, não me libertar, nada mais me liberta. Então nessa noite eu queria pregar sobre vida eterna. Em primeiro lugar, os dias são muito difíceis. Os nossos dias são muito difíceis. E eu me sinto privilegiado de estar aqui com os irmãos, porque eu senti Deus aqui. E o varão falou uma verdade: em muitos lugares Deus não está mais, quem está é o homem. E se Deus não está no lugar e quem está é o homem não está sozinho. Porque ou eu estou sob a influência do Senhor, ou eu estou sob a influência do diabo. Ou estou sob a influência do Espírito Santo, ou há outro Espírito, que não é o Santo, na minha vida. Então fico privilegiado de estar com os irmãos nessa noite. Em primeiro lugar, eu quero definir duas coisas aqui para os irmãos. Eu quero desenvolver um pensamento com os irmãos nessa noite. Primeiro, Deus prometeu a Israel toda a sorte de bênção dessa terra. E isso foi falado lá no Éden para Adão. Deus colocou Adão como coroa da sua obra, deu autoridade, deu governo, deu poder para Adão governar, deu poder para Adão cuidar, deu poder para Adão gerenciar. Nós sabemos que Adão caiu e esse poder foi entregue ao inimigo, pelo pecado. Amém? Só que em Abraão, Deus restaura essa autoridade. Em Abraão, Gênesis 12, Deus restaura essa autoridade. Olha o que diz a palavra do Senhor. Você conhece o texto? Gênesis 12, verso 1 diz assim: Ora, como é que começa o texto? Ora, o Senhor disse a Abraão. Irmãos, foi Deus quem disse. Abraão não orou, Abraão não jejuou, Abraão não se humilhou, não. Deus foi até Abraão. Isso significa dizer que a obra de Deus na minha vida não começa no meu desejo por Deus, mas começa no desejo de Deus por mim. É Deus que me deseja, é Deus que me busca, é Deus que me procura, é Deus que me ama, é Deus que vai atrás de mim, e eu, pelo Espírito Santo, correspondo ao chamado. Então Gênesis 1 diz: ora, o Senhor Deus disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu vou te mostrar. Verso 2: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Duas coisas que eu quero te explicar aqui nesses dois versos, para depois falar de eternidade. Primeiro, quem escolheu Abraão? Deus. Segundo, quem prometeu para Abraão que faria coisas extraordinárias? Deus. Quero te dizer, tanto a eleição quanto a garantia de bênção vem do Senhor. Tanto a escolha que foi feita na tua vida, quanto as promessas derivadas dessa escolha, vem de Deus. Foi Deus que te escolheu, foi Deus que te prometeu, foi Deus que te chamou, é Deus que vai fazer na tua vida acontecer. Só que o homem, eu quero usar eu como exemplo, pego tudo isso e condiciono isso à vida material. A riqueza, dinheiro, projeção. Eu pego a promessa de Deus por causa do sufoco que eu tenho nessa vida e falo assim: não, Deus me prometeu ser abençoado, Deus me prometeu crescer, Deus me prometeu me engrandecer, porque aqui a promessa é: engrandecerei o teu nome. Deus falou que o nome de Abraão seria grande. Deus falou que Abraão seria conhecido, temido, respeitado, honrado.
Não tem pecado nenhum em um homem receber honra. O pecado é o homem se apegar à honra que recebe. E isso tem tirado a eternidade de dentro da noiva do Senhor, aonde pessoas negociam a eternidade pela honra, pessoas negociam a eternidade pela fama, pessoas negociam a eternidade pelo aplauso e pelo tapinho no ombro. Quando na verdade o Evangelho não é nada disso. Isso é consequência. O Evangelho é vida eterna. E nós vamos saber o que é vida eterna nessa noite. Então a eleição de Abraão, Deus elegeu ele, escolheu ele. Se ele era crente ou não, isso não importa. Importa que Deus o escolheu. Deus escolheu Abraão e prometeu ele. Então Deus escolheu, prometeu e garante a promessa. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor Jesus, agora entrando aqui no texto, o Senhor Jesus vem um pouco na contramão dessa ideologia, irmão. Os fariseus, os saduceus, os herodianos, aquele povo ali todo, os judeus ali, aquela nação estava presa a isso. Eles estavam presos a Gênesis 12. De que maneira? Nós somos judeus, herdeiros da promessa. Repita comigo, herdeiros da promessa. Herdeiros da promessa. Estavam enganados. Porque o herdeiro da promessa não é o descendente carnal. O herdeiro da promessa não é aquele que tem sangue hebreu, judeu. O herdeiro da promessa é aquele que crê. É aquele que crê no Senhor. E Gálatas 3 diz que Abraão creu, e aquela fé que ele creu foi imputada como justiça. Deus falou assim, Abraão sai. Ele saiu, Deus imputou aquilo ali como justiça. Justificou ele, salvou ele, regenerou ele, espiritualmente e fisicamente, porque Abraão foi pai com 100 anos de idade. Então, os judeus, na época do Senhor Jesus, estavam presos a isso, as bênçãos de Abraão. Você se lembra que tem diversos textos aqui, que eles questionam Jesus, levantando a situação que eles eram descendência de Abraão. Aí João Batista, o precursor do Senhor Jesus, diz assim, olha só, raça de víboras, quem vos incitou a fugir da ira vindoura? Vocês não se atrevam a dizer que vocês são descendentes de Abraão, porque até das pedras Deus levanta a descendência a Abraão. Sabe qual era o recado de João? Não se apegue à vossa tradição, não se apegue ao que vocês receberam dos vossos pais, porque Deus está buscando fé no vosso coração, mas o vosso coração está duro por causa do legalismo, está duro por causa dos bens, está duro por causa dessa terra. Então nessa noite, eu creio que é o objetivo do Senhor me libertar ao ponto de que se eu tenho, amém. Se eu não tenho, amém também. O propósito da minha vida é me libertar. Se eu tiver um carro, eu ando de carro. Se eu não tiver um carro, eu ando de coletivo. Se eu tiver uma conta no banco positiva para ajudar, para comprar uns bens, amém. Mas se eu não tiver a condição de comprar, glória a Jesus do mesmo jeito. Se eu tiver a melhor roupa de grife que todo mundo deseja e não tem pecado nisso, eu vou glorificar o Senhor. Mas se eu só tiver aquela roupa para usar, eu vou continuar glorificando o Senhor. Isso é eternidade, não se apegar à terra. Jesus teve duros discursos que confrontaram esse pensamento. Jesus pregou contra esse pensamento. Eu anotei aqui 4 características da mensagem do Senhor Jesus. Primeiro, observe comigo. Primeiro, a mensagem do Senhor Jesus, basicamente, observe isso, era um convite ao arrependimento. Irmãos, que mensagem hoje de arrependimento tem projeção no nosso meio? Qual é a mensagem de arrependimento que vai ter aplauso? Qual é a mensagem de arrependimento que vai ter projeção, divulgação, like, curtida, compartilhamento? Não, a mensagem que projeta lá no mundo é a mensagem de vitória, de conquista, de grandeza, quando na verdade o Evangelho não é isso. O Evangelho é arrependimento, que dará ao homem pela sua alma. Então, primeira característica da mensagem do Senhor Jesus, arrependimento, convite ao arrependimento. Segundo, Jesus sai do campo físico e vai para o espiritual. A prioridade de Jesus é o espiritual. A prioridade de Jesus é a vida após a morte. Olha o que diz a palavra do Senhor em João capítulo 6, versículo 27. Contextualizando vocês, Jesus fez a primeira multiplicação de pães e peixes no capítulo 6 de João. Ao fazer aquele milagre, porque crente gosta de milagre, e glória a Deus por isso, uma grande multidão, Judeia, Galileia e da além do Jordão, começou a seguir o Senhor. Jesus multiplicou os pães e os peixes. Quando Jesus viu que a multidão vinha por causa do fator milagre, observe isso, o que Jesus fez? Se afastou.
Será que isso é lição para a gente? Quando Jesus observou, depois você lê cá, João 6, que a multidão vinha do leste, do sul, do norte, do oeste, por causa do milagre, ele entra no barco e passa para o outro lado da margem. Só que aquela multidão, pega isso para a tua vida, não vinha agradar você, vim pregar a Bíblia. Aquela multidão não entendeu o recado de Jesus. Jesus saiu do meio de uma multidão que não usava ele como prioridade, usava ele como objeto de milagre. Quando Jesus sai, eles veem a direção que Jesus está indo e vão atrás do Senhor. Quando eles chegam aonde Jesus estava, do outro lado do mar, olha o que eles dizem para o Senhor: irmãos, eu posso enganar vocês com o meu discurso, mas não engana o Senhor. A multidão disse assim: mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui, mostrando interesse, mostrando preocupação, mostrando vontade? Aí Jesus falou assim: vocês não estão atrás de mim por quem eu sou, nem tampouco pela minha palavra. Vocês estão atrás de mim porque vocês comeste e vos saciaste, e vocês estão vendo em mim o recurso de manutenção da vossa vida terrena. Meu Deus! Ou seja, Jesus não estava preocupado em saciar a fome. Não! A saciedade da fome foi só um benefício a mais da presença dele. Jesus estava preocupado em proporcionar a vida eterna. E olha o que ele disse: trabalhai, capítulo 6, versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para sempre, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai selou. Diz mais, olha o que eles falaram: que faremos para que executemos a obra de Deus? Jesus lhe respondeu: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Eu tenho descobrido ultimamente que a única obra que eu posso fazer que agrada o Pai é crer. Minhas esmolas, minha solidariedade, minha justiça, minha honestidade, nada disso agrada mais o Senhor do que eu crer no seu Filho, do que eu adorar o seu Filho. Então Jesus queria desenvolver esse pensamento, que é o que eu estou querendo desenvolver na vida dos irmãos nessa noite, esse pensamento de eternidade, com duro discurso. Terceiro, Jesus trazia uma mensagem de vida, amor, humildade e solidariedade. Jesus não trouxe uma mensagem de fama, porque os discípulos queriam fama. Não sei se os irmãos sabem, os discípulos queriam fama. Jesus falou assim: vocês querem ser famosos? Vou sair um pouco aqui do culto. Vocês querem ser famosos? Vocês querem ter nome grande? Então sirvam uns outros. O maior de vocês vai ser o que servir. O mais importante de vocês vai ser aquele que serve. Então, basicamente, a mensagem do Senhor está na contramão do que os homens querem. Talvez você não esteja agradável da minha mensagem, mas essa mensagem é para te dar vida eterna. Essa mensagem é para te tirar da prisão da terra. Essa mensagem é para você não se apegar quando tiver, porque tendo ou não, Deus é Deus. Jó nos ensinou essa lição. Ele deu, ele tomou. Basicamente tudo vem do Senhor. Então Jesus vem na contramão. Quarta característica: Jesus, com seu discurso, apontava para, a irmã falou aqui, a serva do Senhor, apontava, olha só que coisa linda. Primeiro, recapitulando, convite ao arrependimento. Segundo, priorizar a vida espiritual. Terceiro, amor, humildade e solidariedade. Tudo isso tem a ver com o próximo, sim ou não? E quarto, tem muitas outras, mas eu não tenho só essa. Quarto, Jesus apontava para um comprometimento total com o reino de Deus. E sinto lhes informar que uma pessoa presa na vida material não tem um total comprometimento com a vida com Deus. Não. Se eu priorizar a vida material, a vida da terra, o meu nome, eu não vou priorizar Deus, o nome de Deus, nem a obra de Deus. Já pensou? Deus convidando um homem preso no material para ir para o campo? Ele vai aceitar? Ou ele vai questionar, ele vai relutar, ele vai pensar, ele vai dizer que não é de Deus? Agora, Deus chamando uma pessoa com os olhos na eternidade, ele deixa casa, deixa carro, deixa ministério, deixa fama e vai fazer a obra do Senhor. Então a mensagem de Cristo é uma contramão. A mensagem de Cristo não é para dar cócegas. As últimas instruções de Jesus, capítulo 13, nós vamos entrar aqui no capítulo 17. As últimas instruções do capítulo 13. Olha só o ensinamento que o mestre deixou para mim. Não é o pregador Álvaro que está falando, é o mestre. Capítulo 13, Jesus pega a bacia, pega a toalha, tira o seu manto, fica só com a roupa interna, senta e chama os 12 para lavar os seus pés. Eles estão procurando grandeza, eles estão procurando riqueza, eles estão procurando crescimento, eles estão procurando crescer, e Deus está se humilhando diante deles na pessoa do seu Filho.
E ele pega a bacia, pega a toalha e lava os pés. E Pedro, o mais ousado, o mais ignorante, aquele que não refletia como devia: Senhor, não lava-me os pés, lava-me todo. E Jesus falou assim: Pedro, olha só, aceita a minha palavra. Agora tu não está entendendo, mas depois tu vai entender. Então no capítulo 13, Jesus lava os pés e prediz a sua traição. Olha só que palavra contraditória. Ao mesmo tempo que o Senhor está se entregando como servo, observe isso, está se entregando como servo, um daqueles a quem ele está se entregando o vai trair. Ali o Senhor está se entregando como servo, servindo aos seus discípulos para lhes ensinar a lição da vida, que é o serviço, e um daqueles a quem ele está servindo o vai trair por 30 moedas de prata. É a paga que o homem sem Deus dá para ele. É a paga que... E você sabe que Judas só fez isso porque o coração dele estava onde? No material. Judas só fez isso porque o coração dele estava no material. É o perigo de nós nos apegarmos à vida material. Segundo, capítulo 14, Jesus testifica, até o 17, Jesus testifica da morada celestial que está preparada para os santos e do consolo que virá após a sua morte. Primeiro no 13, ele lava os discípulos, os pés, profetiza a traição. No 14, que é o mesmo discurso, o discurso que nós estamos lendo é o 13, 14, 15 e 17. 18, Jesus já está sendo preso no dia de Getsêmani. No 13 ele ensina, no 14 ele testifica das moradas celestiais e do consolo que eles terão após a sua morte, desenvolvendo assim na mente do discípulo uma mente focada no reino, uma mente focada no espiritual, uma mente liberta da terra, uma mente liberta da cultura mundana, uma mente liberta dos prazeres, uma mente submissa, uma mente abnegada, uma mente dizendo: Senhor, faz a tua vontade. No capítulo 15, ele traz para si a honra, a glória e o louvor, dizendo: eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. Da mesma sorte que a vara em si não tem vida, vós sem mim nada podeis fazer, mostrando para o discípulo aonde está a solução para tudo, nele, e transmitindo a verdade do Evangelho. Sabe qual é a verdade do Evangelho, missionários? Sabe qual é a verdade do Evangelho, igreja? O pai, quando olha para a videira, ele é o lavrador, ele é o cultivador, ele é o zelador da videira. Quando ele olha para a videira e vê os ramos, o que está seco, ele tira, porque não tem vida. Mas o que está produzindo, o que está frutificando, o Pai limpa para que dê mais fruto. A vontade do Senhor para nós é fruto, crescimento, projeção. A vontade do Senhor é que eu venha ser mais bênção ainda na vida dos outros. A vontade do Senhor é que eu pregue mais ainda, faça mais ainda a obra, desde que eu esteja na videira, desde que eu esteja com os olhos na eternidade. 16. Jesus anuncia, olha só, Jesus anuncia o Pai como nunca havia revelado ainda. No 16, traz o julgamento do diabo e o julgamento do mundo. No 16, Jesus mostra o Pai para o discípulo assim, ó, diante deles, ó. Jesus descortina a eternidade para o discípulo. Depois você lê o 16 em casa. Mostra que o inimigo já está julgado e que o mundo já está condenado. No 17, ele ora. E nós entramos no texto e já vamos finalizar nesse texto. No 17 ele ora. Depois de ensinar os seus discípulos os valores do reino, depois de ensinar para o discípulo que é prioridade, depois de ensinar para o discípulo que essa vida não é a nossa morada, não é aqui que nós vamos ficar. No 17 ele ora. E ele começa dizendo: Jesus falou assim, levantando os olhos no céu, disse: Pai, é chegado a hora, glorifica teu filho, para que também o filho glorifique a ti. Sabe o que significa isso aqui? Ao falar diante dos discípulos, isso aqui me dá vontade de chorar, porque eu não estou disposto a renunciar o que o Senhor ainda já mandou renunciar. Eu ainda não renunciei tudo que Deus requer de mim, por isso eu me envergonho diante do Senhor. Ao Jesus dizer: Pai, glorifica o filho, para que o filho glorifique a ti, sabe o que ele estava querendo dizer? Os discípulos, ali eles não entenderam nada, mas depois eles entenderam. Ele estava querendo dizer para o discípulo o seguinte: a cruz vai ser a glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Se a cruz de Cristo é a glória de Deus, a minha cruz também o é.
Se a renúncia do Filho de Deus, que não amou a si próprio, mas amou a mim, é a glória de Deus, a minha renúncia também é. Ou seja, quando você renuncia, quando você rejeita, quando você diz não, ali está a glória de Deus na tua vida. Quando você faz a tua vontade, você deixa de glorificar o Senhor. Então o que Deus está falando, Jesus está falando é: Pai, glorifica-te em mim. De que maneira? Na cruz. Versículo 2: assim como me deste poder sobre a carne, para que eu dê vida eterna ao que me deste, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, por único Deus verdadeiro. A essência da vida eterna, eu anotei aqui duas coisas. Primeiro, a essência da vida eterna é viver com Cristo. A essência da vida eterna é viver com Cristo. De que maneira? Ele vive e eu não vivo mais. Ele manda e eu não mando mais. Ele dá direção e eu não tenho mais direção própria. Ele tem as suas vontades e a minha já não existe mais. Então a essência da vida eterna, irmão, você quer saber se você já está com o pé na eternidade? É se Deus governa a tua vida. Se Deus governa a tua vida, você já está salvo e com o pé lá na eternidade. É só esses olhos fechar, esse coração parar de bater e você parar de respirar. Já está na eternidade, porque a essência da eternidade é a vida com Cristo. E Paulo disse em Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Ele estava morto? Não, estava vivo. Estava vivo, porém vivia a vida do Senhor. Estava vivo, porém as prioridades da vida dele era a vida do Senhor. E ele chega a dizer: essa vida já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Irmãos, não é pecado a gente querer coisas boas para a nossa vida. Não é pecado a gente querer dinheiro, não é pecado a gente querer grandeza, não é pecado nada disso. O pecado está justamente na sedução de condicionar o chamado soberano do Senhor de salvação à minha vida momentânea aqui. Eu sempre falo isso onde eu vou. De um tempo para cá eu tenho falado isso. Eu tenho 28 anos, sou um jovem. Mas quem me garante que amanhã eu estou vivo? Estou cheio de saúde hoje. Jogo meu futebol, faço minhas atividades físicas, procuro me comer da melhor forma possível. Mas quem me garante que amanhã eu estou vivo? Mesmo com esse estilo de vida, mesmo com a idade que eu tenho? Ninguém me garante. A única garantia que eu tenho é que quando eu morrer com 28 anos ou com 70, eu tenho um lugar reservado na eternidade. E eu tenho falado isso aonde eu tenho ido. Colocado diante do Senhor esse propósito de eternidade. Terceiro, segundo e terceiro, estar com Cristo, isso aqui é maravilhoso. Estar com Cristo, primeiro, um sinal da essência, estar com Cristo. Segundo, estar com Cristo é reinar em vida. Eu posso não ser um grande pregador, posso não ter a casa dos meus sonhos, posso não ser conhecido por muitos lugares, mas eu estou reinando com o Senhor aqui na terra. Aleluia. Eu reino com Cristo. Se eu reino com Cristo, o diabo não tem poder sobre mim. Porque é um confronto de reinos. Reino das trevas, reino da luz. Se o reino da luz reina na terra e eu estou reinando com Cristo, o inferno já não tem mais autoridade sobre a minha vida. Então a proposta do Senhor Jesus, aqueles homens eram: olha só, vocês têm que reinar comigo. Eu vou morrer, vou ressuscitar, vou dar para você outro consolador da mesma essência, da mesma substância. Vocês vão reinar no meu lugar. Eu tenho falado isso aqui, é um pouco chocante, mas é a verdade do Evangelho. Jesus está de forma pessoal na terra? Não, né? Não. Quem é que está representando Jesus de forma pessoal, carne e osso na terra? Eu e você. O Senhor Jesus não está de forma carnal na terra. O corpo de Cristo está lá sentado à direita de Deus Pai. Quem representa Jesus na terra sou eu, homem falho, de carne e osso, com fraqueza, um homem pecador, e mesmo assim ele me constituiu seu representante. Mesmo assim ele confia a palavra dele a mim e a você. Mesmo assim ele conta com as obras da minha mão. Mesmo pecador, mesmo falho, mesmo deixando a desejar, ele conta com as obras da minha mão. Timóteo capítulo 2, versículo 11 diz assim: palavra fiel é esta: se morrermos com ele. Engraçado, Paulo já apela logo para a morte, porque o que o mais homem teme é a morte. Então, já que o homem teme a morte, se morrermos com ele, diz o apóstolo Paulo, com ele também viveremos. Ou seja, não tema a morte, porque a vida é uma proposta real. Não tema a morte, porque a vida é uma realidade. Não tema a morte, porque a vida é verdadeira. Se vocês estão temendo a morte,
É a maior preocupação do homem é a morte? Não tema a morte. A vida é uma realidade para os que morrem com Cristo. Também com Ele viveremos. Aí, depois da morte, meu Deus, a visão de Paulo é magnífica. Paulo pega as duas coisas que mais o homem teme. Primeiro, a morte. Se morrermos com Ele, por algum motivo, perseguição, inveja, calúnia, ódio, vamos viver com Ele. Segundo, o que o homem mais teme: se sofrermos com Ele, também com Ele reinaremos. As duas coisas que a humanidade mais teme: morte e sofrimento. Paulo está dizendo assim: não tema morte, não tema sofrimento, porque se você morrer, vai viver com Cristo, e se você sofrer, o teu sofrimento vai fazer você reinar com Cristo. Da mesma maneira que Cristo morreu e hoje vive, da mesma maneira que Cristo sofreu e hoje reina, a igreja também vai assim ser. O diabo respeita um homem espiritual, o diabo respeita uma mulher espiritual. Agora, um homem material, uma mulher material, o diabo não respeita não, porque é só ele abrir uma porta que ele abandona, é só ele dar um jeitinho que ele larga os seus afazeres, as suas atividades. Já encerrando, eu conheço pessoas chegadas a mim, que estão em busca só de uma porta. A alegria da vida delas é uma porta, irmãos. Isso aqui é triste. Eu vou pregar para essas pessoas? Nem adianta. Sabe por que não adianta? Porque eu sou amigo. Sabe por que não adianta? Porque é da minha família. Não vai me dar crédito. Que Deus levante outro para falar. Pessoas que eu conheço que estão na minha intimidade, que aspiram uma porta. Irmão, a vida eterna não é uma porta. A vida eterna não é uma projeção. A vida eterna não é conquista. A vida eterna é toda a eternidade com o Senhor. Só vai ter vida eterna quem quer conhecer a Cristo. E o conhecimento de Cristo começa aqui. O conhecimento de Cristo começa nessa vida. Você vai conhecendo quem é o Senhor e Ele vai se revelando a você. Moisés tinha sede de conhecer a Deus. E ele faz o pedido mais ousado da história: mostra-me teu rosto, mostra-me tua glória, mostra-me quem tu és de verdade. E Deus fala assim: Moisés, agora não dá, homem nenhum verá minha face e viverá. Mas lá em Paulo, em Tessalonicenses diz: assim como ele é, o veremos. Por quê? Porque seremos como ele é. Nós só vamos ver a Jesus se formos iguais a Jesus. Nós só vamos ver a glória de Deus se a glória de Deus for uma característica da nossa vida. Então nessa noite, seja liberto pela vida eterna. Almeje vida eterna. Esqueça tudo. Você está sendo abençoado? Glória a Deus, que Deus te abençoe mais. Você está na prova? Priorize Jesus. Você tem sobrando? Que bênção, irmão. Está difícil, está faltando? Glorifique o Senhor. Aleluia. Deixe Deus ser prioridade na tua vida. Olhe para a eternidade. Não fique preso às coisas dessa terra. Olhe para a eternidade, porque a eternidade é conhecer a Jesus Cristo crucificado. Então nessa noite, Deus quer me libertar, que é culto de libertação, com os meus olhos focados na eternidade, com os meus olhos focados no céu, com meus olhos focados, como diz o escritor aos Hebreus, uma casa cujo fundador não é o homem, uma casa cujo arquiteto não é o homem, o arquiteto é Deus. Aí Paulo em Coríntios diz assim: quando este tabernáculo se desfizer, temos um pronto, feito por Deus, incorruptível. Quando esse corpo de 1,60 m se desfizer, eu já tenho um corpo de glória preparado para o Senhor. E isso sim é o que eu devo procurar buscar. Amém? Se coloquem de pé nessa noite.